Recados. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem em seus lares, muita luz, muita paz. Eu vou iniciar aqui com os recadinhos, tá? Primeiro sobre a evangelização infantil. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, a Casa, o Preso da Eternidade, ela disponibiliza a evangelização infantil às crianças. Enquanto os pais estão na palestra pública, as crianças estão na evangelização. É muito boa, minhas filhas fazem, é uma dádiva, é uma luz nas nossas vidas, tá? Ultimamente, como estamos em casa, né, em quarentena, o centro disponibilizou a evangelização às quartas-feiras, às 20 horas. Quem tiver interesse pode deixar um recadinho aqui, ou deixar um recado nas nossas redes sociais, que temos no Facebook, temos no Instagram e temos o nosso site, que é www.obreirosdaeternidade.com.br. Qualquer informação também está lá à disposição. A nossa próxima reunião quinta será a próxima segunda-feira, dia 17/8, e o tema é pandemia e o egoísmo. Esperamos todos. A casa ela continua com o trabalho de distribuição de sopas e macarrão aos sábados e domingos, com início às 10 horas da manhã. Quem puder participar, tiver interesse, ou nos ajudar com doações de alimentos para preparação, seremos muito gratos. Nós também, o bazar da casa, ele também permanece aberto, tá? Com todos os cuidados, obviamente, às terças e quintas-feiras, em horário reduzido, das 14 às 16h30. Vamos iniciar agora a nossa palestra, a nossa prece inicial. Pedimos a todos que elevem seus pensamentos ao céu. Imaginem a figura de nosso irmão, o Mestre Jesus Cristo, adentrando em nossos lares, nos iluminando nesse momento. Vamos tentar se conectar com o plano maior. Desde já, agradecer essa oportunidade de conhecimento, essa oportunidade na doutrina espírita e nos apoiarmos nessa grande luz que Jesus Cristo nos trouxe aqui quando passou por essa terra. A sua palavra busca a reforma íntima. E todos nós temos a oportunidade de sermos pessoas melhores todos os dias. Vamos agradecer e pedir luz ao nosso palestrante da noite, o Sérgio. Graças a Deus, que assim seja. Obrigado. Quero também desejar o meu boa noite a todos. É muito importante lembrarmos que o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele foi, é e sempre será o roteiro a que todos os homens devem se conduzir. Todos aqueles que passaram por este mundo, Moisés, a equipe da Boa Nova, isso há mais de 20 séculos, né? E posteriormente atualizado pela terceira revelação da lei de Deus, ou seja, a doutrina espírita, também foi codificada brilhantemente por Allan Kardec. Todos eles passaram por aqui para deixar para nós conhecimentos sobre o Evangelho. E também aqueles que estão lá no plano espiritual, os espíritos,
eles não se preocupam conosco e sempre estão nos fazendo observações. Por exemplo, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, prefaciando o livro Estudando o Evangelho, de autoria de Martins Peralva, diz: é indispensável conhecer o bem para que os ensinamentos do bem nos aperfeiçoem a vida íntima. Nós, os espíritas, vinculados com Allan Kardec ao cristianismo puro, não podemos prescindir do contato com o Divino Mestre, através das lições, o que nos dirige à renovação para as esferas superiores. Afirma ainda, no item 3, o seguinte: o supremo objetivo do homem na Terra é o da sua própria renovação. Nesta pandemia que atravessamos, o evangelizado, sem dúvida, tem uma melhor compreensão de como deve proceder perante a situação em que ela nos coloca, mantendo o equilíbrio necessário para suas palavras, seus atos e ações, e pensamentos também. Agindo em consonância com o Evangelho, evitamos pensamentos negativos. Com relação à pandemia, a Associação Médica Espírita Brasileira, lá no começo da pandemia, publicou no portal da Federação Espírita Brasileira um texto formatado por Camila Louise, que se chama, intitulado Testemunho do Evangelho na Pandemia. E a gente faz agora um comentário aqui sobre o que ela escreveu. Primeiro vamos ler aqui o que ela escreveu, depois a gente comenta alguma coisa. Então diz assim: de todas as características do período em que estamos vivendo, da pandemia, e sua repercussão em nossa sociedade, a reorganização social em distanciamento de alguns e a convivência forçada e integral com os mais próximos, talvez seja a que mais nos desafie a viver os princípios de amor e caridade que apregoa a nossa doutrina. Então vejamos o seguinte exemplo, né? O distanciamento dos nossos entes. Temos assim alguém na família que viajou, mora distante, foi morar em outra cidade, né? Em outro estado. Quando nós ficamos um bom tempo sem nos ver, nós sentimos a falta, né? Sentimos saudades. E quando temos a oportunidade de nos rever, ficamos alegres e prazerosos, né? E a gente conversa muito, e somos muito gratos, generosos, né? Estamos sempre oferecendo o que há de melhor, de bom para os nossos irmãos, né? Nossos familiares. Acontece que depois de um certo tempo de convivência, né? Vai se passando os dias, os meses, né? Muda aquele clima, né? Aquele clima ele muda e muitas vezes cria-se até uma certa animosidade. Então, é o que está nos propiciando, né?
vamos dizer assim, essa atual situação que nós estamos vivendo, né, até pouco tempo aí, isolados, confinados em nossos lares, e exatamente a gente percebe essa situação, né? Percebe essa situação, então é neste momento que há o equilíbrio, né, que se faz necessário e que ele é conquistado através de estudos, através da prática do Evangelho. Então, continuando aqui, ela diz, nesse texto de privações, não é difícil nos solidarizarmos com aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social, ou que têm vivido o impacto econômico da pandemia, com a perda de suas fontes de recursos materiais. Não é difícil nos comovermos com as inúmeras histórias de familiares Está gravando já, que seu viram pai seus não está gravando. definharem com tal doença, no desespero, lutaram por uma vaga Então por que está reclamando? Você fica falando para fazer barulho? Porque aparece, Não é quando difícil fala, mobilizarmos nossos sentimentos de empatia ao depararmos com a dificuldade dos familiares em não poderem acompanhar seu parente amado nos momentos finais de sua jornada encarnatória. Então a gente sente aquela sensação de impotente, né? E a compaixão invade os nossos corações. E é nessa hora que nós temos que ser fortes e fazermos as nossas vibrações, as nossas preces, né? Buscando o fortalecimento no Evangelho de nosso Senhor Jesus. Continuando, na vivência cotidiana, no entanto, em que somos impelidos a conviver integralmente com o próximo mais próximo, somos desafiados a viver, sem escusas, o Evangelho de Jesus. Ou isso, ou a experiência da convivência pode escalar-se a níveis intoleráveis. Então, há que se ter muito equilíbrio, muita harmonia, muita tolerância, paciência, compreensão e relevar as atitudes dos outros. Virtudes que nós só adquirimos através do estudo, da compreensão do Evangelho. Continuando, e se estamos passando pela tão aclamada transição planetária, cabe a nós espíritas, principalmente, por não podermos alegar ignorância, assumir nossa parcela nesse processo e abocar de vez as rédeas de nossa reforma íntima. Abraçarmos os valores que nos identificam como cristãos e materializá-los em nossas ações. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. Isso todos sabem, né? Então, diz Allan Kardec, né, nos seus ensinamentos, que há provas e expiações. Este momento aqui é um momento de prova, né? É uma grande prova que nós estamos passando aqui no planeta. Então, essa é a hora, né, de exercitarmos o que aprendemos até agora, né, com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Em tempos de isolamento, somos desafiados a enxergar as oportunidades do testemunho. Mas a verdade é que os pequenos esforços são passos certeiros na caminhada de evolução.
é o acolher em escuta amorosa o amigo que sofre. É vigiar para que nós não nos tornemos consumidores ávidos de números e estatísticas, notícias de dor e sofrimento, de forma que o nosso pensamento não se embrenhe na densa onda de vibrações pessimistas. Então, exercer a resignação, a indulgência, procurar os meios de comunicação que fazem menos sensacionalismo. Se nós ficarmos assistindo o jornal na parte da manhã, na parte da tarde, à noite, né, isso daí nos faz bem. Vai nos deixar assim, tipo, como se fosse fanatizados pelo problema. Então, não que vamos proibir a leitura de um jornal, mas procurar também ver notícias boas. É difícil, né? Mas se nós fizermos uma seleção naquilo que a gente tem ao nosso dispor, em matéria de mídia, nós podemos procurar alguma coisa melhor, uma coisa mais produtiva, né? E que não faça tanto sensacionalismo, né? Porque ultimamente o que a gente vê na imprensa parece que é publicar as coisas negativas, né? As coisas ruins, e que infelizmente está chamando a atenção, está dando audiência. Mas nós devemos fazer a nossa parte, né? Sabemos que isso para nós não é bom, nunca foi bom, nem para nós e nem para ninguém. Então, procuremos, sim, a mídia, procurando alguma coisa que possa nos distrair, possa nos trazer alguma coisa de bom, né? Alguma coisa que nos eleve o nosso conhecimento, enfim, um bom filme, né? Ver um bom livro. E dessa forma, voltando à leitura, reagir com caridade às ocorrências caseiras, sem posturas inflamadas, olhando para o companheiro de jornada, como olhamos aquela visita querida e tão esperada. É o Evangelho no lar, em prece e vivência. Então é assim, agir a cada dia como se fosse a primeira visita que nós estamos tendo dos familiares, né? Aqueles que regressaram da viagem. Dessa forma, procurando nos esforçarmos, né? Na educação, na paciência, procurando levar bons pensamentos, boas conversas, né? Conversas instrutivas, produtivas, né? Voltando aqui, então, nós temos a Camila dizendo: se hoje não somos mais reclamados a percorrer estradas áridas em viagens missionárias para divulgar a palavra do Mestre, podemos fazer repercutir seus valores por meio de nossas ações. Que nossas falas ao vivo, por telefone ou nas redes sociais ecoem os ensinamentos do Cristo, sem nos abstermos da responsabilidade de defendermos seus princípios. A defesa do Evangelho já não é feita pelo sacrifício na cova dos leões, mas pela vivência cristã em nosso cotidiano, e a exemplo do Mestre Nazareno. É imperioso, assim, que nos posicionemos em favor do bem, e não apenas nos abstermos de fazer o mal, como Kardec mesmo já nos alertou. Se nós lembrarmos os sofrimentos e as aflições que passaram os cristãos pioneiros, né, vamos ver atualmente que é bem menos sacrificante
defender os princípios que Jesus nos recomenda. Não há que se comparar. Aqueles cristãos que iam para servirem de alimento para os leões, né, que eram sacrificados nas vias públicas, e, enfim, e os nossos irmãos iam testemunhando os ensinamentos de Jesus. E hoje nós vemos que, para testemunhar, está bem menos sofrido, né? Bem menos aflitivo. Então, aqui, terminando a leitura, ela diz: que possamos refletir em nossa humildade existência, em nossa humilde existência, de acordo com cada ritmo de caminhada, nosso anseio pela terra regenerada, arando nosso solo e semeando a palavra de Jesus. Vamos abraçando a parte que nos compete no processo de fazer nosso planeta um lugar melhor. Então, a mudança para um mundo melhor está em cada um de nós. Vamos promover ações produtivas, assistindo, como dissemos, um bom filme, escolhendo um filme, né? Lendo um bom livro, aproveitar mais o tempo com a família, exercitando as virtudes adquiridas com a nossa evangelização. É tempo de exercitarmos o autoconhecimento, através do conhece-te a ti mesmo. Esse ensinamento, que nos parece ser coisa da atualidade, acreditem, tem mais de 2.600 anos. A gente escuta muitas vezes falar, né? Conhece-te a ti mesmo. Tem livros escritos por nossos irmãos aí, espíritas, e a gente pensa que é assim um tema, vamos dizer, da atualidade, né? Mas isso é uma coisa que já vem sendo pregada, vamos dizer, há muitos séculos, né? Então teve lá na Grécia Antiga um filósofo chamado Tales de Mileto, que, olha só, nasceu por volta do ano 623 a.C. E ele é dono da seguinte frase: a coisa mais difícil do mundo é conhecer a nós mesmos, e a mais fácil, falar mal dos outros. Nós, nossas existências várias, trazemos tendências viciosas, experiências de outras vidas. O Evangelho, o estudo do Evangelho, né, dá a nós os recursos necessários para descobrir quem somos nós, quem sou eu, quais são as minhas paixões, os meus vícios e os defeitos. Quando eu me considero esnobando saúde, julgando ser forte, sadio, imaginando que eu supero a doença e me apresento perante os meus semelhantes, sem observar o uso da máscara, sem manter a distância necessária, sem higienizar as mãos, descumprindo as normas de segurança recomendadas pela ciência médica, não me preocupando se poderei estar transmitindo vírus ao meu próximo, estou dando provas do meu egoísmo. É interessante aqui lembrar que Allan Kardec, ele classificou no Livro dos Espíritos, na segunda parte, as diferentes ordens de espíritos. Então, ali, ele diz que existe a primeira ordem de espíritos, que são
os espíritos que já chegaram à perfeição, os espíritos puros. Na segunda estão os que chegaram ao meio da escala, o desejo do bem e a sua preocupação. Na terceira, os que estão ainda na base da escala, os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, o desejo do mal, enfim. Eu me considerava, até entender bem aqui esse ensinamento do Kardec, na segunda escala. Achava que, eu já estou procurando fazer o bem, então eu estou nessa escala. Só que aí, lendo aqui a questão seguinte, o Kardec pergunta aos espíritos. Os espíritos da segunda ordem só têm o desejo do bem. Terão também o poder de o fazer? Então, veja bem, Kardec classifica aqui que os espíritos da segunda ordem são aqueles que só têm o desejo do bem. Será que nós só temos o desejo do bem? Será que quando nós agimos dessa forma, sendo egoísta, né, não estamos praticando aí, de certa forma, uma vicissitude, uma paixão negativa? Será que quando nós sentimos um ciúme, ou sentimos às vezes um pouco de orgulho, não estamos todos nos classificando nessa terceira ordem? Sim. Aí eu cheguei à conclusão que eu ainda sou um espírito imperfeito. Estou aqui para aprender, para ser melhor, para melhorar. Então nós temos, ainda acompanhando Kardec, na questão 919, ele diz: qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Aí ele afirma essa questão do filósofo da antiguidade. Um sábio da antiguidade vou-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec, como era um exímio pesquisador, gostava de ir mais a fundo nas questões, ele pergunta: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Os espíritos respondem: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticou durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que fez, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito, com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censurarieis,
soube se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real. Mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma das vossas ações, inquiri como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não a podereis ter por legítima quando fordes o seu autor. Então, conhece-te a ti mesmo. E quem melhor do que aonde, temos o manual, onde buscamos o manual para nos conhecermos melhor? Sem dúvida, é no Evangelho, segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus. Nós vamos encontrar lá outros ensinamentos, como, por exemplo, o da porta estreita e da porta larga, quando ele diz que a porta larga é fácil nós transpô-la. Ali passa tudo, passa um caminhão, mas a porta estreita é diferente. E nós só vamos ter condições de passar pela porta estreita o dia que nós renovarmos a nossa moral, renovarmos a nossa consciência, os nossos procedimentos, as nossas ações, enfim. Muito obrigado, meus amigos. Todos tenham uma boa noite. Obrigada, Sérgio. Suas palavras foram de luz. Obrigada por nos trazer agora um pouquinho dos ensinamentos de Cristo. Eu vou abrir agora para perguntas. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa para o nosso presidente, o Sérgio? Nos trouxe tanta luz nesse momento agora que não está sendo fácil, mas que a doutrina espírita nos ajuda bastante ao nosso autoconhecimento, através da reforma íntima que todos nós aqui buscamos. E apesar de sermos ainda tão imperfeitos, a gente agradece, nós agradecemos a oportunidade do conhecimento da doutrina espírita, que tanto nos ajuda, em especial nesse momento de provação, nesse momento de transição da Terra, para que a gente possa ajudar o nosso próximo e ajudar nós mesmos, através de uma palavra, através de uma caridade, da caridade de um gesto, de um carinho, de uma oração, de uma luz que a gente leva, que nós conseguimos levar com a força da vibração do pensamento, que a doutrina também nos ajuda a saber quão poderosa ela é, Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? De cada vez. Sérgio, você viu, a sua palestra foi tão maravilhosa, eu acho que não faltou nada, Os nossos amigos, nossos amigos aqui. Mas deixa ele fazer uma pergunta, porque eu gosto de fazer perguntas aí
para que a gente possa, não para complementar nada, porque realmente ela abrangeu tudo que nós precisamos. Mas eu sinto aqui dentro da minha casa, do meu lar, a abrangência de tarefas que eu tenho cuidando dos filhos. Eu trabalho em home office, eu tento me manter aí numa postura, na paciência, né, que a doutrina nos ensina a manter. Agora, temos filhos, eu tenho uma filha adolescente, né? Então, como manter a paciência diante de palavras grosseiras, diante de atitudes que não sejam tão dignas, e que nosso dia a dia acaba acontecendo dentro da nossa casa, né? Até manter, para que a gente possa manter a paciência e manter o dom da palavra e a calmaria necessária para que todos possamos nos manter equilibrados. É muito importante a sua pergunta, porque realmente é nessa hora aí que nós vamos dar o nosso testemunho de espírita e de cristão. Realmente nós temos conhecimento de que se nós não tivermos o equilíbrio, não tivermos a paciência adequada, a tolerância nessa hora, não tivermos a capacidade, muitas vezes até de perdoar, que muitas vezes alguém nos chega ferindo, nos chega ofendendo, enfim. E é nessa hora que nós vamos dar o nosso testemunho do que nós aprendemos e como devemos nos comportar. Porque da forma como nos comportarmos, nós estaremos dando um exemplo para que também os nossos filhos possam proceder do mesmo jeito. E sabedores que somos, que nós não estamos sozinhos, nós somos constantemente acompanhados de espíritos. Se nós projetamos um clima de vibrações positivas, de harmonia, de luz, atraímos bons espíritos que irão nos ajudar, irão nos fortalecer, nos apoiar. Por outro lado, se nós deixarmos nos envolver em discussões, nos deixarmos envolver se descontrolando, deixando que o sistema nervoso tome conta das nossas ações, dos nossos pensamentos, das palavras, enfim, estaremos dando abertura para que aqueles irmãos que se comprazem nessa onda vibratória para botarem, vamos dizer assim, mais lenha na fogueira. E aí as coisas irão realmente se desarranjar, né? A gente sabe disso. O espírita sabe que ele está constantemente acompanhado. E principalmente ainda os médiuns que têm a mediunidade são como assim um pão doce onde a abelha, as moscas, enfim, odeiam, né? Então ele tem que ter mais esse preparo todo, muita calma, muita paciência e buscar o fortalecimento no Evangelho. Dia amanhecendo, despertando, já fazendo a prece, já se tiver oportunidade, ler um trechinho do Evangelho ou de algum livro da doutrina espírita. Quando vai dormir, descansar, repousar à noite, também lê mais um trecho, faz a prece, vibrações, enfim, cultiva o hábito da água fluidificada, deixar lá um copinho com água durante a noite, para que os nossos irmãos, nossos anjos da guarda cheguem ali, deixe seus fluidos e, ao amanhecer, tome aquela água, né,
com confiança e, dessa forma, buscar do melhor jeito a paciência, buscar a tolerância, buscar nos procedimentos, nos procedermos como Jesus ensinou, né? Jesus foi um exemplo. Tudo que ele sofreu, em momento algum, ele retrucou, em momento algum, ele se alterou, enfim, só pregava o amor mesmo, né? Esse é o caminho. Sim. Obrigada. Orai e vigiai. Não é mesmo? Também. É isso mesmo. O que tem me ajudado muito é manter o sentimento de gratidão, acordar com esse sentimento, agradecendo a saúde, o teto que nós temos, tudo que nos foi emprestado nessa vida. Temos que ser gratos todos os dias por isso, não é? Com certeza. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Então vamos agora, envolvidos no amor desse ambiente, vamos elevar nossos pensamentos, vamos se conectar com um plano maior, pedindo às entidades espirituais de luz e de amor que nos acompanhem, que nos intua. E vamos com todos esses sentimentos vibrar amor, pensamentos positivos. Vamos direcionar toda essa luz para os nossos irmãos que se encontram doentes, que se encontram em hospitais. Vamos vibrar para que eles tenham esperança, para que eles se resignem e acreditem no nosso Pai, que só quer o nosso bem. Vamos vibrar para que todas as famílias encontrem o equilíbrio na paz de Cristo, na união necessária para que atravesse essa pandemia da melhor maneira possível. Juntos encontre uma maneira de evoluir. Vibremos. Vamos agora vibrar por aquele ente querido, encarnado ou não, que acreditemos que necessite de uma palavra de luz, que necessite de um pensamento de amor. Vamos vibrar. E ainda, nesse sentimento de amor e de luz, vamos agradecer ao nosso Pai, de imensa bondade e sabedoria, essas palavras que nos foi dada para que alimente nossa alma, para que alimente os espíritos sofredores que também aqui participam. E vamos pedir para que possamos, no nosso dia a dia, efetivamente cumprir os desígnios de Deus e sermos instrumentos dele, para que possamos acatar essas palavras e direcioná-las a todos os nossos irmãos, para que eles evoluam conosco, para que a gente encontre o caminho do bem e possamos ser melhor hoje do que ontem e melhorarmos assim todos os dias. Senhor, ensinai-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando e a sofrer sem magoar seja quem for. Vamos
pedir ao Pai que olhe por nós e que possamos assim também olhar para o nosso próximo. Que perdoamos aqueles que nos infringem alguma palavra de ódio, de ressentimento, que possamos perdoar com amor, para que possamos assim, efetivamente, fazer a reforma íntima todos os dias. Graças a Deus que assim seja. Boa noite a todos.